blá blá blá. Será que podes descrever mais ou menos o Sim, teu quarto e quanto tempo você ficou no hospital depois de dar à luz? sim. Bem, na primeira gestação eu tive um quarto só meu, o porquê também não sei, mas porque na maioria das vezes os quartos são partilhados. Uhum. E na altura ainda nem tinha Covid, né? Não tinha nada em Sim. 2018, mas eu tive um quarto só meu. As casas de banho são partilhadas. E as casas de banho são partilhadas, mas no primeiro eu tive um quarto só meu. Mas agora, já na segunda gestação, os quartos já foram partilhados. Mas eu também já creio que na segunda gestação os quartos já foram partilhados. Por quê? Porque o número de gestantes estava a ser muito reduzido por causa do Covid. Muita gente ficou em casa. Eles estavam a reduzir muito. Olha, foi uma coisa que eu, no dia que eu fui para o hospital, no dia que eu já comecei com as dores, eu liguei para o hospital e eles logo disseram: Olha, se puderes ir num outro hospital, melhor, porque nós aqui já não temos vaga. Eu disse: Tem, sim. Se não tiverem vocês sozinhos, que vão me encaminhar num outro hospital. É sério. E eu estava num outro, eu estava na casa da minha comadre, né, que é a madrinha do Oséias. Sim. E a casa dela é próximo de uma outra maternidade, que é coisa no Hospital da Amadora. Eu disse, eu não vou dar luz no Hospital da Amadora, eu vou no Santa Maria. E eu disse a Nádia, minha comadre, se olha, vamos no Santa Maria. Ela disse, está bem, caso também, se não tiver mesmo realmente vagas, eles depois te encaminham para um outro hospital. E lá fomos, acho que eram 2 da manhã, e lá fomos para o hospital. E por acaso depois a minha comadre ouviu eles a dizerem que a última vaga foi mesmo minha. Uau. Porque depois chegou mais alguém e não tinham Hum. mesmo como receber a pessoa. Eu também depois ouvi o relato de uma mãe que eu encontrei no centro de saúde também a contar a mesma história. Então, os quartos individuais, eles foram deixando, tipo, para as mães, né, que estavam a testar positivo. As mães que estavam a testar positivo é que tinham um quarto individual, tinham também essas casas de banho. Mas para nós que testamos negativos, Negativo. Uhum. os nossos quartos eram partilhados. Acho que nós éramos quatro, éramos quatro. Acho que é o máximo mesmo. Sim. São quatro por quarto, mas o quarto é bem grande. É isso que eu já iria perguntar. O quarto é grande, há espaço para essas quatro pessoas. Há espaço e eles dividem, eu não sei como é que se chama aquilo, Umas mas pronto, cortinas assim. exatamente. Uhum. Tem aquelas cortinas que eles separam, né? Tu ficas ali no teu canto, tens Sim. a tua mesa, onde colocas, tens a tua cama, tens a tua mesa onde colocas as tuas coisas. E se quiseres, quando recebes visita também, tens ali, a pessoa que fica ali contigo à vontade. Mas também, olha, até foi fixe, porque era uma altura que nós não estávamos a receber visita constantemente, né? Por causa do Uhum. Covid. Então, nós, como éramos ali quatro, já conseguíamos ajudar. Se uma mãe quisesse tomar banho, quisesse fazer alguma coisa, poderia ir à Sim. vontade. Nós escolhemos o bebê das outras. E também alguém para Então, conversar. exatamente. Uhum. Porque depois as horas eram reduzidas, porque nós só tínhamos direito a um acompanhante, que é a pessoa que vai ficar contigo, né? A pessoa que já fez o teste, que entrou contigo no Uhum. hospital. Então, é a única pessoa que tem direito de entrar nos restos dos dias. E eu fiz, na primeira gestação, na Aline, eu fiz menos tempo. Acho que entrei no hospital no dia 22 de manhã. Eu tive às 22 horas. Então, no outro dia seguinte, no dia 23 tinha que ficar Uhum. todo o dia no hospital, né, para eles fazerem consultas e tudo, mas no dia 24 Sim. tivemos alta. Então, já no Oséias já foi diferente. Eu tive alta primeiro que o Oséias, porque ele teve, como é que se diz? Icterícia. Icterícia é tipo uma doença que, não é uma doença, né? Não vou dizer que é uma doença, mas pronto. É tipo, ele nasceu com os olhos e a pele amarelada. Então, tinha que ficar numa máquina, tipo uma espécie de incubadora, lá mesmo no meu quarto, a fazer tipo banho de sol. Hum. Então, eu já tinha alta, mas como ele ainda tinha que ficar ali mais um dia, eu acho que ficamos acho que ficamos 3 dias ali no hospital. Eu fomos entrei na madrugada de quarta-feira e saí no sábado. Yeah. Até que não são Mas eu muitos dias. mesmo, não são muitos dias, olha que Uhum. mesmo eu tendo alta, nem mesmo eu tendo alta, eles sempre me prestavam toda a assistência, tipo, eles iam lá, perguntavam se estava tudo bem comigo, se eu queria Uhum. alguma coisa, porque eu já tinha alta, então, tipo, Sim. tinha que ficar sobre a minha responsabilidade, mas não, eu ainda tinha direito às refeições, tinha direito às refeições, tinha direito a tudo mesmo, né, como do início.
e Uau. até o dia da minha alta. E as refeições, falando em refeições, você Uhum. que escolhe o que você quer comer ou tem só já tipo o prato do Não, dia e eles yeah. trazem para ti? Uhum. Só já tenho, tipo, tem o prato do dia mesmo. Ah, ok. Yeah. Essa vez E até, a primeira vez foi horrível. Eu quase que não ia, eu quase que não, quase que eu não comia lá, porque a comida mesmo era horrível, horrível. Sem gosto, mas essa segunda vez já foi bem melhor. Eu já conseguia fazer as refeições normalmente. E tenho direito a todas as refeições. eu já ia perguntar isso, já. Tens direito a pequeno almoço, almoço e jantar. Uhum. Peguei no almoço, almoço, jantar, lanche. E até Uau. aquela hora das, tipo, o último lanche era tipo, o jantar era tipo às 20. E ó, fazíamos jantar às 20, mas aquela hora às 22 horas, assim, mas aquelas horas mais mortas, também nos davam uma coisinha, às vezes nos davam leite com bolacha, e a Sim. qualquer coisinha assim. Mas também poderias ter as tuas coisas de fora, né? Caso quisesses ter alguma refeição de fora, e aí eles também não, tipo, não impedem. Já, tá bom. O registro da criança é feito já aí no hospital ou você pode fazer dias depois? Tipo como funciona em Angola. Acho que em Angola não registram a criança já lá no hospital, levas e depois de sei lá quantos anos, ou quando a mãe bem entender, pode registrar a criança. E como é que funciona aí em Portugal? Pronto, eu tive duas experiências, né? Sem e com Covid. Então, na altura que não existia o Covid, tu fazes o registro mesmo logo no hospital. No Uhum. dia que tiveres alta, ou um dia antes da alta, Sim. tem mesmo já lá no hospital um departamento, né, que é onde tu vais registrar. E aí, então, tu vais fazer o registro da criança e depois sais. Mas só que no nosso caso, o que é que aconteceu? Como nós éramos estrangeiros, e a Aline já tinha direito a fazer o registro como cidadã portuguesa. Mas precisávamos de uma declaração, e essa declaração tínhamos que pedir no CEF. E o CEF, tipo, ele não te dá a declaração de imediato. Então, tipo, a senhora deu-nos duas opções. Ou registrávamos ali com nacionalidade angolana e depois pedíamos a portuguesa, ou nós saíamos sem registro e depois de termos a declaração íamos a um registro fazer o registro dela. Ainda nós preferimos é que ela saísse do hospital sem registro. Porque nós já temos essa oportunidade dela ser logo Aham. cidadã portuguesa. E a mulher registra mais como cidadã angolana. Tipo, eu que nós pensamos. Não E faz ela tem os sentido. pais angolanos. Uhum. Mais cedo ou mais tarde, ela tem que ter a nacionalidade angolana. Então, se nós já Sim. temos essa oportunidade dela Uhum. ter logo a nacionalidade portuguesa, por que não? E aí, então, nós saímos, ela ficou tipo uns 3 ou 4 dias sem registro. E a 4, acho que mais, porque na altura, quando fazer o teste do pezinho, ela foi sem registro, que eu pensava que ia me complicar no hospital. Uhum. Então fizemos a declaração e ela fez o registro. Mas se não, tu podes fazer no hospital. Agora, por causa do Covid, eles já não estavam fazendo registro no hospital. E foi um pouquinho mais complicado, porque para quem já é cidadão português, né, eles têm uma chave, que é uma chave móvel, e eles conseguem fazer logo o registro através do site. Tem um site onde você entra, mesmo no hospital, ou logo que chegares em casa, entras no site e fazes o registro. Então, nós, como somos estrangeiros, tivemos que fazer primeiro uma marcação, né, a um cartório ou notariado não, um cartório, yeah. Tivemos que fazer primeiro uma marcação, depois é que nós já fomos para lá, e as marcações naquela altura estavam muito difíceis, ou seja, muito difíceis não, mas estavam um tempo assim muito, muito prolongado, não tinha tipo Sim. marcação daqui a 2 semanas, não, pelo Foi menos já. só daqui a um mês, Uau. e Foi nós quando registramos, começaram a levantar já essas restrições de Covid, né? Quando começaram a e, levantar e, as restrições de Covid, assim, muitos serviços ficaram assim, tipo, como é que eu uhum. falo? É português, meu Deus. Tipo, ficou muito acumulado, então para Muito você marcar acumulado, algo, yeah. yeah. Uhum. E Sim. depois, olha, uma coisa que eu vi também no vídeo da Yola, que eu já lembrei agora, é Uhum. acerca do ovinho do bebê. Aqui também é igual. Tu não sai do hospital sem um ovinho. Porque vai meter bebê no pano, vai embrulhar no pano para sair do hospital. Esquece. Se não tiveres o ovinho, não Uhum. sais mesmo do hospital. O bebê tem que sair com toda a segurança. E depois tem uma pulseira que eles colocam na mãe e colocam também no bebê. Aquela pulseira é Exato. tipo um alarme. E eles Hum. só tiram mesmo a pulseira na porta, depois do que já estás a sair mesmo do hospital para ir para tua casa depois de ter alta, é que eles tipo tiram a pulseira, porque eles têm que controlar, mesmo a pulseira que a mãe tem,
é a mesma pulseira que o bebê tem que ter também. Sim. Não pode, tipo, a mãe ter uma pulseira e o bebê tem outra, não. Tem que ter os dois a mesma pulseira. E também só te dá uma alta se já tiveres também no teu corpo tudo a funcionar. Eu lembro que no Uhum. primeiro, na Aline, eu estava com dificuldades tipo, de fazer necessidades maiores. E me disseram que se eu não fizesse, eu não ia sair do hospital. E eu, tipo, vão me prender no hospital por causa de coco. Eles têm que ter certeza que você está saindo daí Que tá bem. tudo. Eu fiquei tipo, eu comecei aqui o organismo. Olha, eu já vi, olha, são coisas que bem parvas, mas tipo, Uhum. eu nunca vi que tão feliz em toda a minha vida por saber que eu consegui fazer coco. Olha, eu fui para casa do banho, porque aquilo também dá um pouco de receio, por quê? Porque nós Uhum. já estamos ali com as dores, então Yeah, dá um pouco de yeah. receio. Então, depois de conseguir começar a fazer banho de festa, fui logo na médica, olha, já consegui. Ela disse, ok, assim, já pode dizer. E como é que é a amamentação do bebê? Logo que o bebê nasce, por exemplo, na Alice, tiveram que levar o bebê, levaram a bebê sei lá onde, e por alguma razão também a bebê não queria amamentar. Então tiveram que dar mesmo já uns biberões já lá, um leite, deram já lá no hospital um leite para ela poder dar no bebê. E será que você conseguiu amamentar logo que a Aline nasceu? Consegui, tanto na linha como no zero. Por isso é que Uau. olha, eu digo que o conhecimento já nasce conosco, não é uma coisa Uhum. que a gente adquire. Porque como é que o bebê, que logo que nasce, só lhe mete Sabe? assim no teu peito, já sabe que aqui tem que ter onde está a alimentação dele. Tipo, é uma coisa, olha, gestação, amamentação, esse processo todo é uma coisa, tipo, inexplicável. Você vai ver, mas Uhum. graças a Deus, tanto num como no outro, eu consegui logo de início. E foi curioso que eu e Felizardo na Lívia não tínhamos nenhuma experiência e, tipo, os médicos nos deixaram o bebê, né, naquele momento nosso, e Sim. foram. E eu fiquei, tipo, olhando no Felizardo, assim, como é que eu sei que ele já acabou de mamar? Como é que eu sei que ele tá mamando bem? O Felizardo, eu também não sei. Tivemos que aguardar a enfermeira chegar, depois perguntamos e não sei o quê. E aí deram, tipo, a explicação toda. E, Uau, uau. E, e você disse uma coisa sobre o registro que eu não entendi assim muito bem. A Aline tem chance, pelo que eu saiba, né, não sei se eu estou errado, dizem sempre que as crianças quando nascem aí em Portugal não se tornam já portugueses de nascença, acho que é depois de 18 anos, ok? Você não. falou, não? 18 anos não. Isso, Não? olha, isso por acaso é uma pergunta que eu recebo muito essa pergunta. Uhum. É, para o bebê adquirir logo a nacionalidade portuguesa, os pais têm que estar em Portugal há pelo menos 2 anos. Tem que estar em Portugal há Ah, pelo menos 2 anos, tem que estar legal, tem que estar uhum. legal, e tem que ter uma declaração que essa que eu disse que temos que pedir no CEF, nem que diz que não estás aqui, tipo, que não ganhas ou não trabalhas para o Estado angolano. Sim. Então, se tu já estás aqui há 2 anos e o CEF te passa essa declaração, então logo que teu bebê nasce, adquire logo a nacionalidade portuguesa. Não é tipo, Uhum. chegaste só porque tiveste o bebê aqui, o bebê tem direito, não. Os pais têm que estar Sim. a viver aqui há pelo menos 2 anos. Agora, quando os pais não estão em menos tempo, para o bebê adquirir a nacionalidade, tem que esperar, o bebê tem que completar os 2 anos. Depois da Uhum. criança ter 2 anos a residir em Portugal, é que já vai poder solicitar a nacionalidade. Uhum. Yeah. Bem, muito bom. Obrigado por me tirar essa dúvida. E E que é a dúvida de muitos, eu recebo sim, muito recebo muito essa sim. pergunta, se é logo na hora. Uhum. Era bom, né? A pessoa vive em Angola, só vem ter o bebê e o bebê tem um documento. Era bom entre aspas, porque também se dá, Sim. mas enfim. Já ficamos só com 1 minuto. Uhum. E gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, primeiro. E não vai ser a última vez. Da outra vez, se calhar, podes nos contar mais ou menos sua trajetória de Angola até Portugal. Quais são os maiores desafios que você enfrentou aí em Portugal para poder se adaptar. E você vai poder partilhar isso conosco também para, como eu disse no princípio, para poder dar uma luz para os outros também que se calhar querem fazer a mesma coisa. Então já ficamos apenas com segundos. E muito obrigado, Ana de Almeida, pelo seu tempo. Gostei Estamos muito. aqui, igualmente. E pela próxima, como eu já disse, não vai ser a última vez. Pela próxima Yeah. vai ter mais.
Muito Tá bem, obrigado. olha, quem tiver alguma dúvida é só deixar ali, depois eu respondo. Sim, é só deixar nos Yeah, comentários, ela uhum, depois responde. sim. Obrigado.